Beleza, né, pessoal? Então vimos o seguinte, né? Que essa área menor aqui vai dar 100 metros quadrados. E a área maior, eu chamei de S1, vai me dar 300 metros quadrados. Tá certo? Isso quer dizer que essa área S, que é o que eu quero novamente, né? É maior do que 100 e menor do que 300. Então eu tenho uma margem de erro aí grande. Bem, vamos agora dividir essa nossa região. Bem, eu vou dividir essa região ao meio, tá? Mas poderia dividir no outro ponto, tá? Vamos dividir esse cara ao meio. Vou dividir esse cara ao meio e vou chamar esse ponto de C, certo? Se eu tenho um C, logo vai existir um F de C. Agora eu posso formar novos retângulos. Ou seja, na realidade eu posso formar dois novos retângulos, né? Esse retângulo aqui, ó, visualiza comigo, ó, esse retângulo aqui e esse retângulo que é um pouco maior, certo? Dividir essa minha região que eu quero em duas partes, beleza? Bem, se eu dividir isso aqui ao meio, né, então eu posso chamar isso aqui de, por exemplo, se aqui é 10, aqui é 30, então isso aqui vai estar no meio, logo esse aqui é 15, certo? Bem, se isso aqui está no meio, aqui é 15, aqui é 5, então esse cara bem aqui, ele é o 10, não é isso? Esse indivíduo bem aqui, ele só pode ser 10. Ou seja, se o meu C for 15, o meu F de C é 10. Aí o que é que tu vais perceber aqui, pessoal? Olha, que essa minha nova área aqui vai ser a soma desses dois indivíduos aqui. Ou seja, desse cara aqui com esse indivíduo aqui. Certo? E a minha margem de erro, que agora há pouco era toda essa região aqui, ó. A minha margem de erro era toda essa região. Certo? Ó. Fazendo esses dois retângulos aqui, a minha margem de erro passa a ser apenas esse cara aqui, ó. Essa região aqui e essa região aqui, ó. Certo? Ou seja, essa margem de erro aqui, olha, no caso vai dar quanto? Se aqui é 10, aqui é 15, então aqui vai dar 5 e aqui vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Então esse pedacinho bem aqui, olha, vai ser 25 metros quadrados. Ou seja, dividindo essa minha região em duas partes, a minha margem de erro já diminuiu em 25 metros quadrados. Continuo com uma margem de erro, né? Qual é a minha margem de erro? É esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Esse aqui eu vou chamar de S3, e esse outro retângulo eu vou chamar de S4. Na realidade, pessoal, isso aqui é 30, aqui é 10, né? Aqui vai ser o ponto médio, então aqui vai ser 20, né? Vai ser 20. Aqui é 15, aqui é 5, então o ponto médio é 10. Beleza? Eita, vou fazer tudo de novo. Mas o raciocínio ele é o mesmo. Beleza? Então vamos lá. Então esse meu S3 agora, que eu chamei desse retângulo aqui, ó, vai ser quem? Essa base, que no caso é 10, 20 menos 10, que vai ser 10, certo? 10. E a altura vai ser esse meu F de C, que no caso é quanto? 10. Então eu vou ter 10 vezes 10, que é o meu S3. Então esse meu S3 vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100 metros quadrados. Vamos pegar o meu S4. Quem vai ser o meu S4? Esse meu outro retângulo aqui, ó. Certo? Então vai ser quem vai ser o meu S4? Vai ser essa base, 30 menos 20, 10, vezes a altura, que no caso é meu F de B, que no caso é 15, certo? Então esse cara vai ser 15 vezes 10, 150 metros quadrados. Então essa minha área S, pessoal, que é o que eu estou querendo encontrar, vai ser, no caso, no máximo, a soma do S3 com a soma do S4. Ou seja, S3 mais o meu S4. Que no caso vai ser 100 mais 150. Certo? Então esse meu S passa a ser agora 250 metros
quadrados. Aqui no caso, né, pessoal, aqui é 10, né? Perdão, aqui é 10 e aqui é 5, né? Então esse cara aqui na realidade vai ser 10 vezes 5, que vai ser 50 metros quadrados. Beleza? Ó, o que é que tu percebes? Ó, galera, é o que eu acabei de falar, né? Ó, a região, a minha margem de erro, né, superior, no caso, seria toda essa região aqui, ó. Agora, dividindo essa minha região em duas partes, essa minha margem de erro, que era tudo isso aqui, eu retirei quando a minha margem de erro? 50. A minha área máxima, que era quanto? 300, agora passa a ser quanto? 250. Então vamos imaginar a sua parte superior. Diminuindo essa parte superior. Porque o raciocínio é análogo quando eu pego a parte inferior. Posso dizer também que essa minha área S, ela é igual a quanto? O meu S3 mais o meu S4. Certo? E quem é o meu S3? É a minha base, que é o C menos A, vezes a minha altura, que no caso é quanto? F de C. Mais o S4. Ora, quem é o S4? É essa região bem aqui, ó. Que é quanto? É o B menos o meu C, que é a base, vezes a minha altura. Ora, quem é a minha altura? F de B. Então, pessoal, essa minha área S, perdão, não é igual, né? Ela é menor, perdão, ao invés disso ela é menor, não igual, né? Menor do que S3 mais o meu S4. Tá? Então, isso aqui é menor do que o meu... Porque eu estou tomando aqui S, eu chamei de tudo, né? Então, S é menor do que o meu S3 mais o meu S4. Beleza, galera? Dividir agora em 4 partes ao invés de 2 partes. Então, se eu chamar, vamos chamar isso aqui, né, de S de A, S de B, S de C e S de D. Então, o S de A vai ser essa região aqui, olha, vai ser esse retângulozinho. O S de B vai ser esse retângulozinho. O meu S de C vai ser esse outro retângulozinho. E o meu S de D vai ser esse meu outro retângulozinho. Aí o que é que tu percebes? Novamente, olha, a minha margem de erro, que era tudo isso, quando eu dividi por 2, ela sumiu isso, ó. Então, era isso. Olha como já melhorou. Quando eu divido em 4, a minha margem de erro diminui mais ainda, ó. Diminui mais ainda. Ó, vai diminuindo a minha margem de erro, que era tudo isso. Agora, a minha margem de erro vai ser esse erro do S de A, esse erro do S de B, esse erro do S de C, e esse erro do S de D. Quanto mais eu dividir essa região AB, mais eu me aproximo dessa minha região que eu quero, que é a minha região S. Vamos dar uma olhada agora isso no GeoGebra, para ver se a gente consegue visualizar mais ainda. Aí sim a gente entra nos conceitos matemáticos. Então, pessoal, vamos agora analisar essa mesma situação no GeoGebra. O GeoGebra é um programa livre que tem para esboço de gráficos, né? Cálculo, inclusive, né? De limite, derivadas, integrais, equações diferenciais. Ele faz muita coisa, tá certo? Esse programa ele é livre, é só tu entrares no Google, GeoGebra, e tu vais encontrar lá como baixar, entendeu? Tem muita funcionalidade. Então, se tiver interesse aí, é bacana que tu... Mais uma ferramenta para te auxiliar aí nos teus estudos, tá certo? Então, vamos lá. A gente viu, né, pessoal, que eu tinha uma função f, como no nosso exemplo anterior, e tenho uma área. Eu quero calcular essa área aqui, né, ou seja, do gráfico
de 0 a 1, aqui no meu caso é 0 a 1, lá é de A até B, né? Então o A, no caso aqui, seria o teu 0 e o B seria o teu 1. Então eu quero calcular a área compreendida entre o eixo Y, essa reta aqui no 1, o meu eixo X e o gráfico dessa função, né? Exatamente como estávamos lá no nosso outro exemplo, tá certo? Então o que é que eu fiz, pessoal? Peguei e eu vou calcular a área máxima dessa região. Então qual vai ser a área máxima dessa região? Vai ser esse ponto aqui, né? No caso vai ser o ponto 1, né? Que o meu F de 1, no caso, o meu B seria 1 e o meu F de 1 seria também 1, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar um retângulo aqui, ó. Esse meu retângulo aqui, no caso, vai ficar é um quadrado no caso, né? É 1 por 1 que vai me dar uma unidade de área. Ou seja, pessoal, a área que eu quero, ela tem no máximo valor de uma unidade de área. Se fosse metro, seria 1 metro quadrado, certo? Se fosse centímetro, seria 2 centímetros quadrados. E assim por diante. Então eu tenho uma área que eu peguei e retangulei isso aqui, não é? Retangulei. Então quem vai ser a minha área aqui? 1. Eu tenho uma margem de erro. Qual é a minha margem de erro? É toda essa parte superior aqui, ó, ao gráfico, certo? A parte que está superior a esse gráfico é a minha margem de erro, né? Até o 1 no caso aqui como limite, certo? Beleza, eu vou particionar isso aqui, vou colocar no 2, né? Vamos ver agora como é que vai ficar. Ó, no 2, ó, particionei 2 agora. Não apareceu quase nenhuma diferença. Mas tu verificaste que a área ainda agora era 1. Olha quanto é a minha área agora. 0,99999. Ou seja, a minha margem de erro diminuiu. Pouquíssimo, mas diminuiu. Certo? Vamos fazer agora 3 partições. Ó. Olha aqui o número de partições, 3, ó, tá certo? Olha só como já diminuiu a minha região aqui, ó. Então, a minha margem de erro, que era toda essa parte superior aqui em cima, agora tá menos essa parte aqui branca, ó, tá certo? Ó, então a minha área é no máximo quanto? 0,90, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? E eu vou particionar mais ainda. Vamos particionar em 4. Isso aqui. Olha. Particionei em 4. O que vai acontecer agora, pessoal? Tu vê que a minha margem de erro, que era toda essa região aqui em cima, agora eu subtraio dessas duas regiões branquinhas aqui, ó. Certo? Ó, então é 0,85. Ou seja, a área S que eu quero, ela vai ser no máximo 0,85, 93, 74. Isso eu fazendo 4 partições. E essa área, na realidade, é a soma desses 4 retângulos que eu tenho aqui. Certo? E se eu particionar mais ainda, olha, para 5, por exemplo, 5 partições, olha, tu vai verificar que vai aumentando a minha margem de erro, ela vai diminuindo, olha. Eu vou me aproximando da área que eu quero, que é essa região daqui de baixo. Certo? Ou seja, a região inferior ao gráfico, compreendida entre o gráfico e o eixo X, certo? Vamos aumentar isso aqui, vamos aumentar para 10 partições, ó, 10 partições. Olha como é que ficou a minha área agora, 0,7908, ou seja, a minha área é essa que é o que eu quero, ela é no máximo 0,7908. Era uma unidade de área, então já ficou para 0,79, ou seja, já diminuiu 21% aí, pessoal. Olha, a minha margem de erro, olha, está diminuindo, lembra? Minha margem de erro era toda essa região daqui de cima e essa reta aqui no 1, né? Ó. Olha só como diminuiu. E quanto mais eu aumento o número de partições, tu vai verificando que mais eu me aproximo da minha área real, certo? Que é a área compreendida
entre o gráfico e o eixo X, certo? Olha só, eu vou aumentar aqui, olha, no nosso mouse, olha só como vai diminuindo, olha, 40, vamos colocar 50, olha só, 60, 70, 80, 90, olha só, 100 partições. Se eu vou olhando isso aqui grosseiramente, olha, parece que o gráfico já é exatamente essa área. Ou seja, quanto seria essa área olhando a grosso modo aqui? 0,75. Ou seja, essa área de azul que é a área que eu quero, que é a área compreendida entre o gráfico e o eixo X. Certo? Agora, se eu for aumentar o zoom disso aqui, tu vai verificar que ainda existe uma margem de erro. Galera, eu tenho quantas partições aqui? Quantos retângulos eu tenho aqui? 100 retângulos. Ó, mas vamos aumentar isso aqui. Vamos aumentar o zoom. Ó, o que é que tu percebes? Que ainda existe uma margem de errozinho aqui, ó. Olha só. A soma dessa partezinha aqui de cima são os erros. Não é isso? Ó, já diminuiu bastante, ó. Mas ainda existe uma margem de errozinho que é a somatória de todos esses, parece retângulos aqui, ó. Então isso aqui seria a minha margem de erro, ou seja, uma área maior do que a minha área real. A área, olha só como aqui fica claro da gente entender, olha só, né, pessoal? Olha aí, ó. Ó, maximizando aqui, né? Olha só o retângulo, né? Olha só isso aqui, esse retângulo, esse triângulozinho aqui, ó, seria uma parte a mais da minha área real, ó. Tá certo, ó? Aí tu percebes agora que quando eu diminuo os zoom, eles são quase imperceptíveis, ó. E eu tenho apenas 100 partições, certo? Esse número de partições, ele tende, eu coloquei 100, mas pode ser 200, 300, 400, 500, 1000, 1 milhão, 1 trilhão. E esse número de partições tende ao infinito. Então eu vou ter, né, quando esse meu cara tende ao infinito, eu vou ter a minha área, que é a minha área S, igual à soma de todos esses meus retângulos. Certo, pessoal? Então isso é o que a gente chama de soma de Riemann. Olha essa animação aí, dá para visualizar bacana. Olha só. Vai voltar novamente, ó, de 100, aí vai diminuindo até chegar no 1. Vamos agora para a nossa teoria, vamos entender isso agora matematicamente.